Fala pessoal, tudo bem com vocês? O assunto é sério. Você quer a volta do futebol? Eu também quero. Alguns clubes estão retomando as suas atividades, pelo menos nos treinamentos, com os testes. Mas e as partidas? O Flamengo perdeu seu funcionário mais antigo para o vírus e tem mais 8 contaminados. Como está a situação no Rio? E São Paulo veta qualquer possibilidade de retorno nesse momento. Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Então, pessoal, a situação muda a cada instante, a cada semana. A gente via movimentos interessantes, inclusive na Europa, para o retorno do futebol, da prática desportiva, com todos os cuidados que a gente já vem falando há algum tempo. Inclusive há a liberação do governo italiano para a volta dos treinamentos por lá, da Premier League também, mas na França, por exemplo, que foi um dos países mais afetados na Europa, já se declarou o PSG como campeão. Lá a temporada foi encerrada. Será que outras ligas seguirão o mesmo exemplo? É uma situação muito complicada. E se a Europa, que tem uma estrutura muito superior à do Brasil, está avaliando essa possibilidade, como que será que o brasileiro deve se comportar em relação a essa pandemia, mediante aos números que só crescem? E essa é a grande questão nesse momento. Nós estamos tentando ver o que algumas ligas fora daqui, num processo de 30 dias à frente do que nós ainda estamos passando por aqui, estão fazendo, para que a gente siga como exemplo protocolos médicos, realização de testes, para que a gente tenha um mínimo de segurança para a volta do futebol e volta de outros setores da sociedade também. Pois bem, mas o que acontece no Brasil nesse momento é que a nossa curva ela continua subindo, os hospitais seguem cada vez mais lotados e a gente já consegue ver, inclusive, reflexos e consequências graves dessa pandemia dentro do futebol. O Flamengo registrou a morte nessa segunda-feira do seu funcionário mais antigo, 40 anos de rubro-negro, o Jorge Luiz Domingos, o Jorginho, massagista, que tem mais de 30 títulos pelo Flamengo, viu todo o surgimento do Zico, viu 3 gerações do Flamengo, né, surgirem. E acabou sendo acometido aos 68 anos por uma parada cardiorrespiratória, mas acometido pela Covid-19 e acabou falecendo. O Flamengo também anunciou, numa apuração aí do pessoal do Globoesporte.com, que 8 funcionários estão contaminados também. E, gente, no momento em que a gente está vivendo uma situação de muita incerteza e preocupação, o Flamengo, inclusive através do seu presidente Rodolfo Landim, ele quer a retomada dos treinos, quer que pelo menos os jogadores voltem a realizar suas atividades dentro do centro de treinamentos. Como eu imagino a preocupação dos atletas nesse momento, sabendo que o vírus, ele está aí, né? E inclusive dentro do próprio clube, mesmo com a testagem, mesmo com as medidas de segurança, como você vai conviver com isso, mesmo com toda a higienização e todas as precauções que você possa tomar? O que vai acontecer se um atleta for contaminado? E quando eu falo um atleta, eu não estou colocando o atleta em maior importância em relação ao massagista ou a qualquer outro funcionário. É que aí talvez as pessoas entendam a gravidade da situação. Porque o atleta ele vai ser exposto a uma condição de contato, se não no treinamento, nos jogos. Por isso que eu não consigo imaginar nesse momento a realização de partidas no futebol brasileiro. Mas vamos lá, no Rio de Janeiro, a Federação do Estado, ela publicou uma nota permitindo com que os clubes voltassem aos treinamentos nos CTs. Mas, como a gente já vem falando há algum tempo aqui para vocês, as federações e os clubes, eles não têm a caneta na mão. Eles não têm a autonomia para decidir o que fazer nesse momento. Eles dependem da autorização dos governos municipais e estaduais. Mesmo que, e isso é importante a gente ressaltar, o Ministério da Saúde, na última sexta-feira, tenha autorizado a retomada das atividades no futebol, o próprio Ministério, o próprio órgão federal, ressaltou que essa decisão, pelo Brasil ser um país muito grande, continental e de diversas especificidades em cada localidade, isso tudo fica a cargo dos prefeitos e governadores, de cada governante local. E foi o que aconteceu no Rio. A Federação do Estado do Rio liberou as atividades, mas a prefeitura, o Marcelo Crivella, juntamente com o governador Wilson Witzel, os dois vetaram.
a realização de atividades nos CTs, apenas atividades remotas. O Flamengo, nesse momento, não consegue tomar uma decisão se retorna pelo menos aos treinos. Claro que daqui a pouco pode haver, as férias dos jogadores terminaram, né? E eu entendo a necessidade dos clubes em querer fazer com que os jogadores retomem suas atividades. Embora estivessem, né, seguindo uma cartilha em casa, teoricamente estavam em férias e a partir de agora precisam fazer o seu recondicionamento físico para que em algum momento, quando a bola voltar a rolar, eles estejam preparados. Mas isso deve ser feito de forma remota, de forma virtual nesse momento. O Flamengo não consegue tomar uma decisão, ainda mais envolvido em toda essa situação de luto pela perda de um profissional de muitos anos lá dentro e que foi acometido por essa doença especificamente. Outros clubes já se manifestaram duramente sobre o retorno do futebol, como é o caso do Botafogo. O Botafogo chegou a dizer em determinado momento que preferia perder de WO, não levar o time a campo, do que pensar no futebol voltando agora. E também não há uma previsão de retorno nos trabalhos nos centros de treinamentos, até porque, como eu disse, está proibido. No caso do Vasco da Gama, a mesma coisa. No Fluminense também. O consenso dessas pessoas, me parece que o presidente do Flamengo seja uma voz dissonante. Ele queria o retorno das atividades, mediante a todos os protocolos de segurança, mas os outros clubes do Rio não querem o retorno do futebol agora, apesar de toda a crise financeira que estão enfrentando. O Botafogo, por exemplo, nesta segunda-feira, demitiu 40 funcionários. Como já aconteceu com o próprio Flamengo, o milionário Flamengo, demitindo 60 profissionais na semana passada. É uma crise grave, todo mundo quer a volta do futebol, mas parece que a gente está lidando com algo mais grave ainda. Em São Paulo, a Federação Paulista realizou uma videoconferência com, mais uma vez, os dirigentes dos clubes e houve uma definição de que não há data nem previsão para o retorno do Campeonato Paulista, porque a primeira reunião que havia acontecido tinha sido registrada a definição de que o Campeonato Paulista seria concluído em campo, de que não haveria um campeão declarado, um encerramento total da atividade, não, de que realmente, até pelas cotas de televisão, pelo compromisso comercial, pelos clubes que já iniciaram a competição, de que o campeonato seria finalizado. Só que nesse momento a federação, em conluio com todos os clubes, decidiu que não vai haver o campeonato por enquanto. Tudo bem que ele seja concluído, que essa decisão seja mantida, mas que não há previsão. E nem para a volta dos treinos. E isso é uma decisão importante. No momento em que alguns outros estados eles permitem a liberação dos treinamentos, São Paulo não. Mantém a decisão também do governo do estado e da prefeitura para que nem a presença aos CTs seja realizada se você não houver uma data para o retorno do campeonato. Foi o caso do Santo André, time de melhor campanha, que não tem como manter jogadores apenas para treinamentos. Quando houver uma data da Federação Paulista para o retorno do campeonato, o Santo André aí sim estipulará novos contratos ou estenderá contratos com jogadores que já encerraram, né, os seus contratos com o clube, para que eles possam complementar o Campeonato Paulista. Por enquanto não há condição. Então todos os clubes voltarão aos treinamentos juntamente, exatamente para não haver uma disparidade, né? Um time que estará melhor preparado do que outro. O Palmeiras, inclusive, realizou atividades remotas nessa segunda-feira, com orientações, mas não só orientações, aquela cartilha para o cara seguir, não, com monitoramento constante, virtual, para saber se ele está cumprindo todas as recomendações dos preparadores físicos, para que os jogadores, pelo menos de forma emergencial ou numa situação atípica em casa, consigam ter algum recondicionamento. E aí depois, quando houver a liberação, eles estejam nos CTs para aí sim usar toda a estrutura do clube. Essa presença de jogadores no centro de treinamentos, ela se dá em alguns lugares com uma série de medidas restritivas. É o que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Nessa segunda-feira, os jogadores do Inter, olha que imagem, né? Eles chegaram com os seus carros particulares, não saíram dos carros e foram testados por profissionais da saúde com roupas de proteção ali naquele momento, para saber qual a situação dos atletas. Receberam os itens de treinamento, né, como calções, camisas, meias, para que eles não façam essa troca dentro do clube, levaram para casa juntamente com itens de proteção, como máscaras e álcool em gel, e foram liberados. Todos os atletas foram devidamente testados do Inter e liberados para, a partir desta terça-feira, chegarem no clube já vestidos, já prontos para realizarem o treinamento e de uma forma escalonada, né, num grupo até 5 pessoas com distância de 2 metros para poder realizar o treinamento. Isso não tem nada a ver com futebol, né?
Isso é só a questão física, de um comprometimento que o clube tem, de ter o seu atleta trabalhando para que em algum momento a coisa possa acontecer. No Grêmio, houve uma reunião de funcionários para que eles entendessem todo o protocolo a ser seguido para os atletas que se reapresentam nessa terça. Os atletas que vão chegar, vão ter aferição de febre, vão tirar os sapatos, vão para uma tenda para poder serem averiguados e também percorrer todo um caminho, um trajeto. O clube, o CT, né, na verdade o centro de treinamentos do Grêmio, lá o Luiz Carvalho, ele foi totalmente higienizado, pulverizado no fim de semana para que os jogadores tivessem um acesso, né, mais higiênico, né, mais limpo, sem a presença do vírus ali e eles sejam devidamente testados. E aí os treinamentos serão retomados de Grêmio e Internacional. Por quê? Porque o prefeito Nelson Marquesa Júnior publicou um decreto na semana passada autorizando o treinamento da prática desportiva na cidade. Porém, o mesmo prefeito, no fim de semana, disse que não vê a possibilidade da realização de jogos até o final do ano. E isso é muito forte, gente. Porque ele não consegue, assim como eu, assim como vários governantes, em BH, por exemplo, o prefeito Alexandre Calil, ex-presidente do Galo, diz que lá ele vai vetar. Não tem realização da prática desportiva. Porque eu não consigo enxergar, gente. Eu entendo a necessidade de você se recondicionar fisicamente, de você ter a estrutura do clube e até tomando os devidos cuidados, né, trabalhando pessoalmente com a orientação de um profissional distante do seu colega, mas isso não é futebol, né? Futebol é contato. Então esse treinamento ele será para uma única função, exatamente essa questão física de um aprimoramento para uma competição que a gente não sabe quando vai acontecer. É uma situação muito delicada o que a gente está vivendo. Na Coreia do Sul, por exemplo, o campeonato que vai retomar agora no dia 8 de maio, os jogadores brasileiros com quem conversei disseram que era muito ruim você treinar 2, 3 meses sem uma competição ali na frente. E é o que vai acontecer, em alguns casos. Porque em outros, pelo que a gente está vendo, nem os treinamentos vão ser liberados pelos governos locais. Então, gente, a notícia é realmente ruim. Não é nem a notícia, né? É uma perspectiva. Eu não digo nem que eu espero estar errado, né? Porque não é uma decisão minha, não é uma previsão minha, né? É só uma impressão pelo que eu estou vendo. Eu espero que essa impressão esteja equivocada, que a nossa curva comece a descer, que a gente encontre um medicamento, uma vacina, qualquer coisa que resolva essa situação e que a gente tenha futebol o mais rápido possível. Mas não é o que parece. Não é o que se apresenta. Queria ouvir vocês aí sobre toda essa situação, o que vocês acham, se tem que voltar aos treinos, pelo menos dessa forma, se há condições de realizar um campeonato, mesmo que local, porque se a gente for falar em brasileiro, ou Libertadores, eu já não consigo nem imaginar. Talvez até um campeonato regionalizado você consiga resolver, define uma sede e tudo mais, sem torcida, aquela coisa toda. Mais do que isso, difícil. E mesmo isso, sem treinamentos nesse momento, com profissionais contaminados dentro da esfera do futebol, eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Comentem aqui, inscrevam-se no canal, é importante, viu? Eu volto na próxima, sempre com atualizações para vocês. Tchau!